Meus amados irmãos, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo número 2, versículos 12 a 13. É o texto base da exposição na noite de hoje. Filipenses, capítulo número 2, versículos 12 e 13. Assim nos diz a poderosa palavra do nosso Deus. Eu passo a leitura do texto indicado para ganhar o máximo de tempo disponível. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Meus amados irmãos, o que eu e você temos nesse texto? Eu e você temos nesse texto o apóstolo Paulo aplicando aquilo que ele vinha destacando nas unidades ou nos versículos anteriores. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto lido, precisamos ter em mente que a vida cristã precisa ser desenvolvida no campo das nossas vivências diárias. A nossa fé não pode ser uma fé escondida. Nós não devemos mostrar a nossa fé somente no âmbito da igreja institucionalizada, deste salão de culto. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã prática precisa adentrar a todas as esferas da nossa existência. Se eu digo que tenho fé, mas não mostro as minhas obras, disse Tiago, a minha fé é morta. Mas com as minhas obras eu vou explicitar os meus convencimentos religiosos, as minhas convicções de fé, as minhas convicções acerca do Evangelho. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, espera-se que eu e você lá no final tenhamos em mente que a nossa fé cristã, ela precisa se mostrar. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que a vida cristã prática, ela é um exercício contínuo. Eu e você não temos permissão para baixarmos as nossas guardas espirituais. Estamos em constante vigilância. Travamos continuamente uma guerra, não no campo externo, mas no campo interno, sobretudo no campo da nossa mente. Eu e você não temos permissão para baixarmos as nossas guardas ou as nossas armas espirituais. A vida cristã prática, ela é um exercício contínuo. Todo santo dia eu preciso passar por uma avaliação pessoal, uma reavaliação da minha conduta, com qual objetivo? Me desprender cada vez mais daquilo que é reprovado por Deus, me apegando cada vez mais àquilo que é aprovado pelo Deus da minha salvação. Na medida em que eu e você também adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que a vida cristã prática, ela vai se mostrar somente na vida daqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus. Talvez aqui esteja uma das razões pelas quais eu e você, às vezes, ficamos tão estarrecidos com determinadas posturas de muitos crentes no interior da igreja. E dizemos para nós mesmos, mas como é que pode uma coisa como essa? Nós lidamos com esta pessoa, com este cenário, com este contexto há tantos anos e essa pessoa não aprende. Talvez a razão esteja justamente neste detalhe. Falta o quê? Falta uma conversão genuína. Falta o que, em outras palavras?
um coração verdadeiramente transformado pelo exercício da graça e da misericórdia de Deus. A vida cristã prática, ela é o resultado de uma pessoa verdadeiramente transformada. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Esta transformação, ela não é alcançada pela força do nosso próprio braço. Não foi eu e você que promovemos em nós mesmos esta mudança radical. Esta mudança foi operacionalizada por Deus em nosso leviano coração. Em o nosso coração outrora havia o quê? Somente densas trevas. As densas trevas do pecado. E agora, por causa do exercício de Deus em nossa vida, através do Espírito Santo, aplicando em nós a obra de Cristo Jesus, raiou na escuridão do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser interior, a luz denominada Cristo Jesus. Eu e você, portanto, em Deus, através de Cristo, através da atuação do Espírito Santo, é que encontramos salvação. Logo, faz todo sentido o apóstolo Paulo trazer estas colocações logo aqui, na continuidade do seu texto. Logo depois de falar explicitamente sobre os dois estados que caracterizam a pessoa de Jesus. O seu estado de humildade, de humilhação, e o seu estado de exaltação, a recompensa decorrente da sua humilhação. No domingo passado, num ambiente muito parecido com este, o texto base da nossa exposição foi Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. E o tema que nos orientou naquele encontro foi Jesus Cristo, o mais elevado exemplo de exaltação. Eu e você só conseguiremos entender aquilo que está posto na altura dos versículos 12 e 13, do mesmo capítulo de número 2, se eu e você tivermos em mente, mesmo que de modo geral, as principais lições extraídas dos versículos anteriores, a saber, versículo número 9 ao versículo número 11. E com base na análise desse texto, nós aprendemos algumas lições importantes. A primeira delas, a exaltação de Jesus Cristo foi conduzida por Deus, o Pai. Versículo número 9, primeira parte. Dentre tantas informações extraídas naquele culto, uma delas fora justamente esta: Jesus Cristo não buscou a sua própria glória. Jesus Cristo não buscou a sua própria exaltação. Toda a vida de Jesus, todo o seu ministério, tinha um único foco em vista, a saber, glorificar a Deus, o Pai. Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo para promover a nossa união com Deus. Da mesma forma, eu e você, na esteira da promoção da unidade cristã, que é o contexto mais amplo do texto exposto, precisamos também esvaziarmos de nós mesmos, tendo a certeza de que em tempo oportuno, o Senhor Deus, querendo Ele assim fazer, irá nos exaltar. É certo que essa exaltação nunca será nos moldes de Jesus Cristo, mas de alguma forma também, de algum modo, eu e você experimentaremos desta exaltação. Em segundo lugar, naquela noite, a exaltação de Jesus Cristo foi sem precedentes. Versículo número 9, parte B. Diz o texto que essa exaltação foi altíssima, sem comparação, sobremodo excelente. Em outras palavras, sem precedentes sobre Jesus Cristo para o status, uma posição singular. Em toda a história da humanidade, em todo o universo, nada nem ninguém se comparará à pessoa de Cristo Jesus na sua exaltação. A sua exaltação foi uma recompensa de Deus o Pai pela sua postura deliberada, não coagida, livre de vir ao nosso mundo, ou a este mundo, melhor dizendo, viver a nossa vida, morrer a nossa morte e ressuscitar, para que nele ou em Cristo nós tivéssemos vida verdadeira, vida em abundância. Deus, portanto, decide colocar sobre Jesus
ou trazer sobre ele uma exaltação sem precedentes. Eu e você não servimos a um Cristo qualquer. Eu e você não temos um Messias qualquer. Eu e você temos o Cristo por excelência, o Messias por excelência. Em terceiro lugar, a exaltação de Jesus Cristo deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Versículo de número 9, terceira parte. Nenhum nome é mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Este nome é conhecido não somente na esfera daquelas pessoas que estão vivas no contexto deste mundo, mas também em termos especiais no mundo dos mortos, no mundo celestial, entre vivos e mortos. O nome de Jesus Cristo é e sempre será um nome sobressalente. O império das trevas não teme o meu nome. O império das trevas não teme o seu nome. Certamente, porque nós estamos em Cristo, precisam saber quem somos nós. Mas não temem a mim e a você. O nome que é temido no império das trevas, nas regiões infernais, esse nome é o nome de Jesus Cristo. À luz de Apocalipse capítulo 14, verso de número 10. O inferno é inferno porque Cristo está lá. O céu é céu porque Cristo está lá. Jesus está 100% nas regiões celestiais. Deus está 100% nas regiões celestiais. Deus o Pai, Deus o Espírito Santo está 100% nas regiões celestiais. E por causa disto, o céu é céu. E em especial, nas regiões celestiais, eles revelam seu amor, sua graça, sua bondade, não revelam a sua ira. Já nas regiões infernais, Deus está 100% lá, na presença de Cristo Jesus. O texto de Apocalipse de João, capítulo 14, verso número 10, diz-nos que o diabo, os demônios e os ímpios sofrerão de eternidade em eternidade. O inferno é inferno porque Deus está lá, porque Cristo está lá, porque o Espírito de Deus está lá. E eles estão lá, não numa perspectiva de amor, benevolência, bondade, misericórdia, mas numa perspectiva de justiça, de ira. Jesus Cristo é aquele que possui um nome sobressalente, um nome que está acima de todo e qualquer nome. Em quarto lugar, a exaltação de Jesus Cristo foi de natureza universal. Versículo número 10. Na altura das discussões em torno do versículo apontado, vimos que em todo o globo terrestre, em todo o universo, seja nas regiões celestiais, seja nas regiões terrenas, seja nas regiões infernais, em qualquer metro quadrado de toda a criação divina, Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, o indivíduo a ser colocado acima de todos os demais indivíduos. A sua exaltação foi uma exaltação universal. Em todo um metro quadrado da criação divina, Jesus Cristo é reconhecido como aquele que fora exaltado por Deus. Se ele toma para si esta postura, eu e você não temos outra alternativa a não ser nos sujeitarmos a esta exaltação sobressalente em torno da pessoa de Jesus Cristo. Logo, se eu posso reforçar aqui, uma das aplicações naquela noite seria justamente esta: nada em nossa vida deve falar mais alto do que a centralidade de Cristo Jesus em todos nós. Mas em quinto lugar também vimos, a exaltação de Jesus mostrar-se-á no reconhecimento do seu senhorio para a glória de Deus, o Pai. Versículo número 11. Nós tínhamos um Senhor antes de nós termos acesso à pessoa de Jesus Cristo. Que Senhor era este? O pecado, o adversário da nossa alma. À luz do texto de Colossenses capítulo número 1, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho, a saber, Jesus Cristo.
Neste processo, nós não fomos os agentes ativos, mas os agentes passivos. Sofremos a ação. De alguma forma, eu e você precisamos ter em mente que, na medida em que eu e você temos acesso à exaltação de Cristo Jesus, precisamos ter na nossa mente ou no foco do nosso coração o senhorio de Cristo Jesus. Ele continua sendo o Senhor e Ele sempre será Senhor. Senhor da nossa vida, Senhor do mundo, Senhor de todas as coisas. Sobre Jesus Cristo paira toda a autoridade, seja nas regiões terrenas, seja nas regiões celestiais, em todo o universo. Eu e você podemos ter acesso à autoridade sobressalente da pessoa de Cristo Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele é de fato o Senhor da nossa vida, eu e você não temos permissão para ir onde nós queremos ir, para fazer aquilo que nós queremos fazer, para comprar aquilo que nós queremos comprar, para nos relacionarmos com quem nós queremos nos relacionar. Nós temos um Senhor a quem nós precisamos prestar continência, a quem nós precisamos buscar autorização. No final das contas, não é a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor, do Senhor que está sobre a minha vida e sobre a minha história, que deve imperar em meu coração. Na sequência, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. E eu quero pensar esse texto a partir da seguinte temática: a vida cristã prática, um apelo ao desenvolvimento da salvação. E aí a pergunta que surge é: por que o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre vida cristã prática, um apelo ao desenvolvimento da salvação, logo aqui no transcurso da sua epístola? Faz todo sentido. Por quê? Porque nos versículos anteriores, ele vem nos falando sobre a centralidade de Cristo Jesus, sobre o que Cristo Jesus fez por nós, e sobre a recompensa que Cristo Jesus atrai sobre si em face da sua humildade, na sua humilhação. É como se ele quisesse dizer o seguinte: bem, tendo dito estas coisas acerca de Jesus, quais são as implicações práticas para a vida de vocês, amados irmãos filipenses? Leitores posteriores desta epístola, em todas as eras, no transcurso da história da igreja. É o que eu e você iremos encontrar. Logo, na sequência, eu não poderia dar outro nome a esse texto, ou outro tema, a não ser este: a vida cristã prática, um apelo ao desenvolvimento da salvação. E eu tenho aqui algumas lições importantes. A primeira delas: a vida cristã prática tem em Cristo o fundamento do seu desenvolvimento. Não é em mim, não é em você. A nossa vida cristã prática não está fundamentada nos nossos achismos. Nós não somos o fundamento de uma vida cristã prática para a glória de Deus. Qual que é o fundamento de uma vida cristã prática genuína? Jesus Cristo. Onde é que está isso no texto? Versículo número 12, primeira parte: mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença. Interessante, por quê? O apóstolo Paulo começa o versículo 12, à luz do texto original, com uma conjunção conclusiva. Ele vai apresentar a partir de agora a parte prática da sua epístola. É comum nos escritos paulinos nós termos uma primeira parte mais densa, mais teológica, logo sendo seguida por uma parte mais prática. Depois de discorrer de forma adensada, de forma profunda acerca da centralidade de Jesus, ele volta-se para a igreja dos Filipenses com a seguinte conotação: o que isto tem em termos de implicação prática sobre a vida de cada um de vocês? E a primeira lição que ecoa do versículo 12 é que a vida cristã prática tem em Cristo o fundamento do seu desenvolvimento. Você sabe o que isso significa dizer? Que sem uma relação fina,
com Jesus Cristo, uma relação que deve se mostrar em todos os setores da nossa vida, eu e você jamais seremos capazes de revelar uma genuína vida cristã prática. Há uma tendência em nós em sermos mais religiosos, mais observadores de ritos religiosos e cada vez menos um coração completamente rendido ao Senhor. Evangelho, meus amados irmãos, ele se constitui uma resposta à religiosidade, ao legalismo religioso, ao uso excessivo da lei, e do outro lado, a irreligião, a libertinagem, indivíduos que partem do pressuposto de que eles estão no centro de suas respectivas vidas. Não há um Criador para quem devem prestar contas. Portanto, fazem o que querem fazer, do jeito que querem fazer, na hora que querem fazer. O Evangelho se constitui uma resposta a esses dois extremos. O que é o Evangelho? Evangelho é vida com Deus. Não o resultado de uma coação, não o resultado de uma imposição, mas o resultado de uma entrega a partir da atuação de Deus em nosso coração. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O apóstolo Paulo está concluindo uma sequência de argumentos. E aí olha na sequência o que ele vai dizer. Assim, pois, amados meus. A expressão amados meus, ela é muito interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está corrigindo esta igreja. O apóstolo Paulo está trazendo duras advertências a essa igreja. E ele está usando aqui, portanto, de tato. Ele está usando aqui numa linguagem de jogo de cintura. Ele sabe que se ele não tiver cuidado na colocação das palavras, ele vai perder a igreja dos Filipenses. Ele tem consciência de que aquilo que ele está dizendo é duro demais. O apóstolo Paulo está colocando o dedo na ferida. Ele está tratando problemas sérios no interior daquela igreja. A igreja dos Filipenses foi a maior parceira do ministério do apóstolo Paulo, mas enfrentava problemas de desunião interna. Havia intrigas, disputas, rivalidades no interior da igreja dos Filipenses. E o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Ele está dando nome aos bois. Ele está fazendo correções. Ele está trazendo instruções pertinentes, oportunas àquela igreja. E ele está consciente de que essas instruções, essas exortações, não estavam chegando tão agradáveis aos ouvidos de todos. Então, no momento em que ele vai aplicar uma sequência nova de argumentos, ele usa a seguinte expressão: amados meus. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? É como se ele quisesse dizer o seguinte: meus irmãos filipenses, eu sei que o que eu estou dizendo é duro demais. Eu estou consciente, meus amados irmãos, que as minhas palavras são duras, em dados contextos são severas, mas são oportunas. Não me veem, meus amados irmãos, como inimigos vossos, mas como um amigo, como alguém que tem pelejado diariamente pelo crescimento de vocês. No final das contas, eu olho para todos vocês, crentes filipenses, dizia o apóstolo Paulo, como meus amados. Certamente, na medida em que esta carta estava sendo lida naquela igreja, eles olharam estas colocações e reconheceram que do outro lado havia não um interesse obscuro, leviano, pejorativo, mas um interesse positivo, um interesse que visava, acima de tudo, Cristo glorificado no interior daquela igreja. Na sequência, diz o texto: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Não era uma obediência trivial, não era uma obediência pontual, era uma obediência contínua. A humilhação e a recompensa de Jesus Cristo funcionavam como um estímulo aos crentes filipenses. Assim como aconteceu em Cristo Jesus, há de acontecer com todos nós. Jesus Cristo personifica um princípio instituído por Ele mesmo. Aqueles que se exaltarem serão humilhados, mas aqueles que se humilharem serão exaltados. Nesta esfera de vida,
por causa da nossa fé, por causa do nosso engajamento com o bom evangelho de Cristo Jesus, todos nós, em um ou outro contexto, seremos humilhados. Mas, diz o texto, que todos aqueles que se humilharem em tempo oportuno diante de Deus, eles serão exaltados. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, disse o apóstolo Paulo. A obediência dos crentes filipenses não era uma obediência atrelada à pessoa do apóstolo Paulo. Não só na presença do apóstolo Paulo, era uma obediência genuína. Não era porque o apóstolo Paulo estava presente. Pastor, eu já entendi, mas o que esse texto tem a ver com a minha vida em termos práticos? Segura Quem é você quando nenhuma pessoa que você conhece está perto de você? Quem é você quando ninguém que você conhece está perto de você? O que você faz dentro do seu quarto sozinho, quando ninguém que você conhece está vendo você? O que você faz lá dentro daquela sala, dentro daquele departamento, no contexto da sua empresa? Ou no contexto do supermercado, na fila do supermercado, na fila do banco, na rua, no trânsito, na partida de futebol, no salão de cabelo, no contexto em que você olha para todos os lados e você percebe que todas as pessoas que estão ali, não tem ninguém que te conhece. Quem é você? Eu e você precisamos ter em mente, meus amados irmãos, que a nossa vida cristã, ela precisa se mostrar, ela precisa de alguma forma se mostrar, e ela deve se mostrar somente em Cristo Jesus. Na sequência, segundo lugar, a vida cristã prática, em desenvolvimento, independe das circunstâncias. Onde é que está isso no texto? Versículo 12, segunda parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Onde é que estava o apóstolo Paulo quando a epístola aos Filipenses foi escrita? O apóstolo Paulo estava preso em Roma, acorrentado a um soldado romano, a mais de 1000 quilômetros de distância. E o apóstolo Paulo, então, logo na sequência, ele traz uma dura advertência àquela igreja. A vida cristã prática em desenvolvimento independe das circunstâncias. O apóstolo Paulo começa a segunda parte do versículo 12 com uma conjunção adversativa, estabelecendo um contraste entre o que ele disse anteriormente com o que ele passa a dizer logo na sequência. Num primeiro instante, ele diz: obedeciam não somente na minha presença. Agora, na sequência, ele diz: vocês devem obedecer muito mais na minha ausência. Paulo já não estava mais presente, a mais de 1000 quilômetros de distância. Paulo estava preso, e havia uma incerteza que pairava sobre a vida dos crentes filipenses. O grande veterano apóstolo Paulo estava preso, na iminência de morrer. O que aconteceria com o evangelho? O apóstolo Paulo era uma das vozes mais vívidas do contexto do primeiro século. Quando prendem o apóstolo Paulo e o ameaçam de morte, muitos temeram pela própria vida. Muitos esmoreceram em termos espirituais. O apóstolo Paulo tem como um dos objetivos, ao escrever a epístola aos Filipenses, fortalecer aquela igreja. Porque muitos estavam pensando em pular fora do barco. Porque o grande apóstolo Paulo fora preso, estava na iminência de morrer. O que ia sobrar daquela igreja? Tem como usar uma outra linguagem? Seria como se fosse o seguinte: Paulo foi preso, vão matar Paulo, e olha quem é Paulo, o grande apóstolo Paulo. O que vai acontecer comigo? Paulo então escreve a epístola aos Filipenses para fortalecer aqueles amados irmãos, e lembra aquela igreja: a vida cristã prática em desenvolvimento independe das circunstâncias. Eu não sei como é que está a sua vida,
Eu não sei como anda seu casamento. Eu não sei como anda a sua vida particular, a sua vida profissional, a sua vida moral, a sua vida financeira, a sua vida em todas as esferas. Mas de uma coisa eu tenho certeza e eu preciso te dizer nessa noite. A sua vida cristã prática não pode depender das circunstâncias favoráveis nesta vida. Independentemente do contexto no qual você esteja inserido hoje, ou estará inserido no dia de amanhã, eu e você precisaremos ter em mente que precisamos desenvolver uma vida cristã prática. Que tipo de crente somos nós? Em que eu e você revelamos piedade num salão de culto como este? Demonstramos vida piedosa entre nós, irmãos, mas lá fora, fora da igreja, fora dos marcos delimitadores da igreja, agimos como profanos, como ímpios, como os teus colegas de trabalho te conhecem. Cuidado com as piadas imorais. Nós, cristãos, não temos permissão para ficarmos sorrindo ou dando gargalhadas quando o nome de Deus está em piadas imorais. Quem é você lá no salão de cabelo? Quem é você lá na partida de futebol? Quem é você lá junto aos seus colegas? Quem é você no seu departamento, no contexto da sua empresa? Quem é você na rua? Quem é você na fila do supermercado? Quem é você na fila do banco? Quem é você no trânsito? Eu e você precisamos viver vida cristã prática, em desenvolvimento, independentemente das circunstâncias. Na sequência, em terceiro lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento precisa de reverência como expressão da nossa salvação. Onde é que está isso no texto? Versículo 12, última parte. Olha o que diz o texto. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A expressão verbal desenvolver, que aqui aparece, está declinada no modo verbal imperativo no tempo presente. Você sabe o que significa dizer isso? Não é um conselho. Não é algo que eu e você devemos observar quando nos for conveniente. Não! A todo instante da nossa vida, precisamos desenvolver a nossa salvação. Portanto, precisamos revelar, no descortinar de cada novo dia, a nossa vida cristã prática. Nós não temos aqui um conselho, nós não temos aqui uma sugestão de vida, nós temos aqui uma ordem, nós temos aqui um mandamento. O que é que nós, Paulo, enquanto igreja, precisamos desenvolver? Disse o apóstolo Paulo, última parte do versículo 12. A vossa salvação. É interessante porque, num primeiro instante, parece que eu e você temos indicado no texto que a salvação depende de nós. Numa leitura displicente, superficial desse texto, nós temos a tendência de pensar que de alguma forma nós contribuímos para a nossa salvação. E isso é um equívoco. A salvação é um dom gratuito de Deus, a qual, sem esta manifestação de graça gratuita, jamais nós poderíamos alcançar pela força do nosso próprio braço. Convém, portanto, que eu faça aqui algumas observações. A primeira delas, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Em que área? Na área da nossa vida cristã prática, no exercício prático da nossa santidade. Mas o mesmo não se aplica à nossa salvação, à nossa regeneração. Pergunta, o que é regeneração? É o princípio de Deus implantar vida onde havia morte. Isto é obra exclusiva de Deus. Alguns equívocos que comumente ocorrem. Primeiro deles, a salvação é resultado do esforço humano. Não é. Segundo lugar, a salvação é uma parceria do homem com Deus. Deus faz a parte dele,
nós fazemos a nossa parte. Não, não é. O texto está dizendo basicamente aos crentes filipenses e a todos os leitores posteriores dessa epístola: desenvolvam a vossa salvação. Tentando ser mais claro, a salvação já era dos crentes filipenses. Deus já havia concedido essa salvação àqueles crentes. O que estava faltando àqueles amados irmãos? E o que falta a todos nós na maioria das vezes? O desenvolvimento daquilo que já nos fora dado em Cristo Jesus. Deus faz a parte dele. Em que área? Na área da nossa salvação. Deus tem a sua responsabilidade na promoção da nossa santificação, mas também, sobretudo no exercício da nossa santificação, nós também temos as nossas responsabilidades. Você sabe onde que eu estou querendo chegar? Eu não, texto bíblico. Você é responsável pelos teus pecados. Você tem o poder, a partir do exercício da graça de Deus, de dizer não aos teus pecados. Se você tem dito sim aos teus pecados, você é responsabilizado por isso. Mais cedo ou mais tarde, Deus sentará com você e terá uma conversa olho no olho contigo. E eu não queria estar na tua pele. Eu consigo me esconder de você. Você consegue se esconder de mim. Nós não conseguiremos nos esconder de Deus. Disse o apóstolo Paulo: desenvolvam a vossa salvação, mas não é com relapso. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, respeito, reverência. Tomar a Deus, tomar a fé cristã como da mais alta importância. Pastor, tem como ser mais claro? Viver a vida cristã não é brincadeira, meus amados irmãos. Isso daqui é sério. Diz respeito ao lugar onde nós vamos passar a eternidade. Diz respeito à nossa relação, ao nosso relacionamento com o grande Criador e sustentador de todas as coisas. Diz o texto de Tiago capítulo 2, verso 19, que os demônios, eles temem e eles tremem diante de Deus. Então surge aqui a seguinte pergunta: você verdadeiramente teme a Deus? Verdadeiramente você treme diante de Deus? Os demônios, meus amados irmãos, eles tremem diante de Deus. Uma das afirmações na exposição de domingo passado fora: nenhum nome é mais assustador, mais terrível do que o nome do nosso Deus. Nenhum Deus é, portanto, mais terrível, mais amedrontador, mais assustador do que o nosso Deus. O nosso Deus pode salvar, o nosso Deus pode condenar. Quem é que pode se salvar querendo Deus condenar? Meus amados irmãos, Deus envia o espírito do erro para que pessoas ímpias deem crédito à mentira e por sua vez não sejam salvas. Quem é que pode resistir à soberania deste Deus? Ele é imensurável, Ele é incomparável, Ele é sem precedentes, Ele tudo controla, tudo governa, Ele é único. Os demônios tremem diante dEle. Você tem tremido diante de Deus? Como é que eu sei? E como é que você sabe se eu estou tremendo diante de Deus? Como é que você sabe que eu tenho temor de Deus? Como é que eu sei que se você treme e teme diante de Deus? A nossa conduta diária, prática. Se você que me ouve nessa noite é daqueles que alimenta deliberadamente seus pecados, por mais que você diga que teme a Deus e que treme diante dele, é uma mentira. Todos aqueles que verdadeiramente temem a Deus, tremem diante de Deus, eles continuarão sendo pecadores, mas eles não mais se deleitarão na multidão dos seus pecados. Meus amados irmãos, se o império das trevas, que é o império das trevas, tremem diante de Deus, o que sobra para mim e para você?
Eu e você precisamos temer a Deus. Precisamos respeitar a nossa fé, precisamos respeitar esse livro, precisamos respeitar instituições genuínas, precisamos respeitar o nosso comprometimento com Ele. Eu e você precisamos tremer diante de Deus. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Eu e você podemos brincar diversas vezes, de diversos modos. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. A lei da semeadura, ela é implacável. Que sementes você tem plantado? Cuidado. Se você não colher as tuas sementes desastrosas, ou os frutos desastrosos das tuas sementes nesta vida, certamente você vai colher lá do outro lado. Toma cuidado. Em quarto lugar, a vida cristã, prática em desenvolvimento, reflete a vontade de Deus em nosso desejo pela salvação. Onde está isso no texto? Versículo 13, mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto. Filipenses, capítulo de número 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós temos aqui o que os teólogos chamam de o paradoxo da soteriologia. Se num primeiro instante, a sensação que nós temos é que sobre nós paira a responsabilidade de desenvolvermos a nossa salvação, na sequência, vem o apóstolo Paulo nos informando que nem querer a nossa salvação nós podemos por nós mesmos. Nem querer a nossa santidade por nós mesmos, nós a podemos. Olha o que diz o verso de número 13. Porque Deus é quem efetua. Tem como dizer isso com outras palavras? Deus é quem concretiza. Deus é quem efetua. Deus é que torna possível. Deus é que torna real. Torna real o quê? Tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus amados irmãos, o parâmetro não é eu e você. O parâmetro não somos nós. O parâmetro continua sendo Ele. Para todos sempre Ele. Ele faz todas as coisas, não segundo a nossa vontade, mas segundo a sua própria vontade. Todas as coisas estão sendo subjugadas a cada novo dia à vontade soberana de Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo na altura do versículo 13? Ele está explicando o que disse anteriormente. Com qual finalidade? Não deixar sombra de dúvidas. Acerca do quê? Da nossa salvação, da nossa vida cristã prática, da nossa santificação. Não depende de nós por nós mesmos. Depende unicamente, exclusivamente de Deus, a nossa salvação. A nossa santificação é uma obra conjunta. Regeneração, implantar vida onde havia morte, é obra exclusiva de Deus. Santificação, eu tenho responsabilidades. Mas depois de ter vencido o meu pecado, eu preciso olhar para trás e reconhecer que se Deus não tivesse sido comigo, eu não teria tido condições de vencer o meu pecado. No final das contas, meus irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a igreja, é sobre Deus. Um Deus bom, perfeito, justo, imensurável em sua beleza, que decidiu amar, salvar pecadores indignos. Pastor, tem como dizer isso com outras palavras? Tem. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29, ou 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, tem como dizer isso com outras palavras? Tem. Deus está efetuando em nós. Nós quem? Os que estão verdadeiramente em Cristo.
Isso não se aplica a todas as pessoas. Não sejamos românticos, não sejamos ingênuos. Nem todos que estão na igreja são de fato de Jesus. Assim como nem todos os pastores verdadeiramente foram vocacionados por Deus. Todos os que estão verdadeiramente em Cristo Jesus têm no próprio coração, sendo efetuado a partir da soberania de Deus, o querer e o realizar de uma vida santa, de uma vida cristã prática. Você sabe por que às vezes eu e você sentamos e conversamos, lemos a Bíblia, compartilhamos as boas mensagens de salvação, entra no ouvido e sai no outro? E o sujeito ainda se mostra cheio de si mesmo, depois de ter sido humilhado diante das Sagradas Escrituras? Como nós vimos hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, na medida em que nós falávamos sobre a santidade de Deus. Uma das afirmações foi: é impossível falar sobre a santidade de Deus e sairmos sorrindo. É impossível, porque todas as vezes em que nós tocamos neste assunto, nós descobrimos a lacuna abismal entre nós e o ser de Deus. Somente em Cristo Jesus, meus amados irmãos, somente nele, para rompermos com esta lacuna. E o que é mais interessante é que mesmo estando em Cristo, ainda continuamos alimentando os nossos pecados. E isto não deve nos fazer alegres. Pelo contrário, devemos, se estamos a viver, alimentar os nossos pecados, chorar diante de Deus. A vida cristã prática, em desenvolvimento, reflete a vontade de Deus em nosso desejo pela salvação. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Vida cristã prática, ou a vida cristã prática. Um apelo ao desenvolvimento da salvação. Quantas verdades nós destacamos na noite de hoje? 4. Quais são elas? A vida cristã prática tem em Cristo o fundamento do seu desenvolvimento. Versículo número 12, primeira parte. Segundo lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento independe das circunstâncias. Versículo número 12, segunda parte. Terceiro lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento precisa de reverência, como expressão da nossa salvação. Versículo 12, terceira parte. E em quarto lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento reflete a vontade de Deus em nosso desejo pela salvação. Se eu e você desejamos a salvação, isso não vem de nós mesmos, irmãos. Do início ao fim, é sobre Ele, não é sobre nós. É por isso que em todo culto verdadeiro, não é a minha vontade, não é a tua vontade. Não somos nós o centro das atenções, mas Deus. Por quê? Porque tudo diz respeito a Ele. Ele é o alvo prioritário de todas as Sagradas Escrituras. Logo, não há espaço em um culto para músicas, para dizeres, para afirmações que enaltecem o homem. Só há espaço para uma única coisa: músicas, dizeres, afirmações que enaltecem a Deus. Dito isto, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Eu já entendi, pastor. Eu entendi que tudo é Ele. Que nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã. Eu entendi. Mas em termos práticos, o que isso tem a ver com a minha vida? 3 aplicações práticas para todos nós. Primeira delas, desenvolva a sua salvação, colocando em prática a sua vida cristã. Em termos práticos, mais de Cristo e menos de você em todos os setores da sua vida. Que o seu esposo, a partir de hoje, possa ver mais Cristo em você e menos você mesmo, minha irmã. Meu irmão, que a tua esposa, a partir de hoje, possa ver mais Cristo em você, possa ver a centralidade do teu coração em Cristo e cada vez menos você mesmo. Aos papais que me ouvem, que os vossos filhos possam ver Cristo Jesus em você, mais Cristo em você do que qualquer outra coisa. Desenvolva a vossa salvação,
colocando em prática a sua vida cristã. Em termos práticos, mais de Cristo e menos de nós mesmos. Segunda aplicação prática para todos nós. A vida cristã prática é uma obra conjunta. Deus tem suas responsabilidades nesse processo, mas eu e você também temos as nossas. O mesmo não se aplica à salvação. Nós estamos falando aqui de desenvolver uma coisa que nós já recebemos. Nós quem? Os que estão em Cristo. Todos estão em Cristo? É claro que não. Não sejamos ingênuos. Mas os que estão em Cristo precisam desenvolver a salvação. E meus amados irmãos, isto é uma obra conjunta. O teu pecado vai te procurar ainda hoje. Se o teu pecado não te procurar hoje, certamente ele vai te procurar amanhã. E cabe a você dizer não ao teu pecado. Cabe a você fechar todas as brechas do seu coração. Cabe a você se fortalecer no Senhor. Cabe a você orar um pouco mais. Cabe a você ler um pouco mais as Sagradas Escrituras. Cabe a você se consagrar um pouco mais. Você é responsabilizado pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões. No âmbito da tua santificação, da tua vida cristã prática. Embora, depois de ter vencido o pecado, eu e você precisamos obrigatoriamente olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor. Porque sem o Senhor, eu mesmo, por mim mesmo, jamais teria tido condições. Terceiro lugar, a vida cristã prática exige de todos nós reverência. Não temos permissão para vivermos uma vida relaxada. Precisamos levar a nossa fé com seriedade. Que tipo de crente é você? Você verdadeiramente acredita em Deus? Ou você apenas diz que acredita? Verdadeiramente você tem um coração subjugado ao senhorio de Jesus? Ou isso é apenas uma mentira? Você está mentindo para você mesmo, você está mentindo para as pessoas à sua volta, você está mentindo para o mundo e para todos, cometendo a torpeza de achar que pode mentir para Deus. Quem é você? Meus amados irmãos, eu consigo mentir para todos vocês. Isto daqui não significa nada. Quantos não foram os pastores que eu e você julgávamos como excelentes pastores? Mas na medida em que o tempo foi seguindo o seu curso, se mostraram lobos disfarçados de ovelhas. Isso daqui não significa nada. Tem o seu valor, tem a sua importância, mas na hora do vamos ver não significa nada. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece você. Verdadeiramente você acredita em Deus? Então mostra isso com mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de conduta. Cuidado. Alguém poderia dizer o seguinte: mas bobeira, besteira, inferno não existe, Deus não existe, diabo não existe, essas coisas não existem. Tudo bem. Ainda assim foi um prazer servir. Ainda assim foi um prazer ser cristão. Eu não perdi. Procurei amar minha esposa. Procurei amar meus filhos. Procurei honrar meus compromissos. Procurei ser um bom homem, um bom filho, um bom neto, um bom pai. Eu procurei ser uma boa pessoa. Agora, meu amigo, se Deus existe, se o inferno existe, meu amigo, ai daqueles que vivem esta vida, achando que não terão que prestar contas no dia de amanhã. Ai destes, ai de todos aqueles que passaram por essa existência, tratando este privilégio como se fosse uma coisa fútil e banal. O discurso lá fora é: bebamos, comamos, vamos farrear, porque amanhã nós não sabemos se estaremos aqui. Cuidado. O discurso das Sagradas Escrituras é: vivamos com reverência, com temor e tremor diante de Deus. Por quê? Porque amanhã talvez não estaremos aqui. Para onde você está indo? Você vai colher, se nesta vida ou na outra, aquilo que você está plantando. Toma cuidado. A nossa vida cristã exige de todos nós reverência,
mais respeito, meu irmão, mais respeito, minha irmã. E é com muito temor e tremor diante de Deus que digo isso. Com muito amor por todos vocês, mais respeito, mais reverência com a fé cristã, com as Sagradas Escrituras, com o bom Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Bondade e misericórdia do Senhor tem nos acompanhado a cada instante da nossa vida. Não nos permita, ó Deus, sermos um instrumento de vergonha para o Senhor. Não deixe, Senhor Deus, nós baratearmos a mensagem do Evangelho. A começar, ó Deus, na liderança desta igreja. A começar em mim. Quebranta coração. Traga sobre todos nós um coração completamente rendido ao Senhor. Que naquilo que é de nossa responsabilidade, no que diz respeito à nossa santificação, à nossa parte, possamos assim cumprir, debaixo do exercício da graça do Senhor em nós. Não deixa-nos, ó Deus, pensar que podemos alguma coisa no âmbito da salvação, sem a graça incondicional do Senhor.